Aqui, ao longo do rio Mississippi, entre Nova Orleans e Baton Rouge, é um trecho de 85 milhas de terra conhecido como o Beco do Câncer. Durante décadas, algumas comunidades que viveram nessa parte da Louisiana relataram taxas desproporcionalmente altas de doenças respiratórias e câncer. E em uma parte de uma paróquia chamada São João Batista, o risco de uma pessoa ter câncer ao longo da vida é 50 vezes maior do que a média americana. E agora também possui uma das mais altas taxas de mortalidade por pessoa do tipo Covid-19 no país. Um olhar mais atento revela que a comunidade aqui é predominantemente negra, e isso figura um padrão alarmante. Em todo o país, os negros estão morrendo a taxas desproporcionais em comparação com suas populações. Embora existam muitas desigualdades históricas e estruturais em jogo, uma parte do problema pode estar à espreita no ar. A Louisiana tem o ar mais tóxico dos Estados Unidos. Por décadas, petróleo, gás, produtos químicos e plásticos foram fabricados aqui. Muito disso vem de cerca de 200 fábricas químicas e refinarias de petróleo que pontilham esse escorredor na margem do Mississippi. Eles chamam de Beco do Câncer. Eles temem que esse ar, o próprio ar que estou respirando agora, está tão cheio de substâncias cancerígenas que rotularam a área do rio como uma área de sacrifício nacional. A indústria emite dezenas de diferentes produtos químicos que causam câncer, junto com algo chamado PM2.5, que causa poluição de partículas finas. Quando expostas a ela, essas minúsculas partículas, apenas uma fração da largura do cabelo humano, podem se alojar profundamente em nossos pulmões e corrente sanguínea, levando a problemas de saúde como doenças cardíacas, asma e câncer de pulmão. Estimativas da Agência de Proteção Ambiental de risco de câncer são muito maiores nessa região do que em grande parte do resto do país, e seguem o caminho da indústria petroquímica. Mas mesmo nessas áreas de alto risco, aqui, ao longo do Mississippi e em todo o país, esses riscos não são distribuídos igualmente entre as comunidades. Uma análise da EPA descobriu que os negros são expostos a cerca de 1,5 vezes mais poluição por partículas do que os brancos. Por exemplo, embora São João Batista seja 58% negro, a comunidade mais próxima dessa fábrica de produtos químicos é 92% negra. Não é um mistério, não é voodoo, isso é real. Esse é Robert Bullard, que está pesquisando planejamento urbano e política ambiental há décadas, e escreveu 18 livros sobre isso. Por causa da discriminação habitacional e por segregação residencial, a história desse país está ligada à raça e ao lugar. Aqui, ao longo do Beco do Câncer, a história das comunidades remonta à escravidão. Esse mapa mostra que áreas costumavam ser principalmente plantações de açúcar. Após o término da escravidão, muitos negros livres permaneceram na área e estabeleceram comunidades negras em ou perto de plantações como essas. Outros continuaram a ser explorados através de um sistema chamado compartilhamento, onde os proprietários de plantações brancos davam aos agricultores negros acesso à terra em troca de uma parcela de sua colheita como aluguel. Os proprietários de terras frequentemente manipulavam os preços para obter lucro, enquanto empurravam os trabalhadores negros para dívidas e pobreza. A prática continuou por quase um século, até a década de 1940, quando uma nova indústria decolou na Louisiana. Fábricas petroquímicas começaram a substituir essas plantações. Eles foram convidados para o estado e para o corredor sem a permissão das pessoas que viviam nas proximidades. Essas muitas decisões foram tomadas quando as pessoas de cor não tinham representantes. As empresas instalam-se próximas às comunidades historicamente negras. Mas a maioria dos empregos nas fábricas não foi para eles. A comunidade fica com poluição, pobreza e doença. E, em alguns casos, morte. As empresas frequentemente compravam cidades inteiras. Como aqui em Rivertown, onde Georgia Gulf Corporation comprou a cidade e hoje ainda há um cemitério historicamente negro dentro de uma fábrica de produtos químicos.
Poder e dinheiro ditam para onde vão as coisas que as pessoas não querem. É assim que acabamos agora com tudo isso, o que chamamos de zonas de sacrifício. Esses lugares superpoluídos têm mais do que 1 quinhão de pobreza e doenças. A indústria tóxica foi estabelecida perto de comunidades de cor nos Estados Unidos, como operações de mineração e usinas de energia nas reservas nativas americanas e nas proximidades. E em áreas mais urbanas, políticas públicas racistas como redlining marcam historicamente bairros pretos e marrons como menos desejáveis, empurrando poluidores como estradas e fábricas mais perto de suas casas. O código postal ainda é o preditor mais potente de saúde e bem-estar. Você pode me dizer o seu CPF e eu te digo se você é saudável e posso lhe dizer o que há no seu bairro que não há nos outros. Uma análise de 8 cidades mostra que moradores de bairros historicamente redistribuídos vivem com níveis significativamente mais altos de poluição no ar. E são 2 vezes mais propensos que seus colegas a visitar salas de emergência para asma hoje. A pesquisa estabelece uma forte conexão entre história e saúde. E como agora, 80 anos depois que esses mapas foram desenhados, elas ainda desempenham um papel não apenas onde as pessoas vivem, mas em quão saudáveis elas são. Todas essas coisas convergem e então você obtém essa pandemia, você pega esse míssil que procura calor e isso é direcionado e está concentrando a comunidade mais vulnerável. E quando atinge a comunidade, acabamos com uma bomba mortal. Os problemas de saúde que a exposição da poluição do ar pode causar, como doenças cardíacas e respiratórias, são as mesmas condições subjacentes que podem tornar o coronavírus muito mais perigoso. Um estudo pré-impresso estabeleceu uma ligação clara entre a poluição do ar e casos mais graves de coronavírus, ao analisar mais de 3.000 condados nos Estados Unidos e controlar alguns fatores. Eles descobriram que os municípios com maior exposição à poluição de ar também tiveram maiores probabilidades de casos mortais de coronavírus. Na análise deles, um pequeno aumento na exposição a longo prazo à poluição do ar levou a um grande aumento da taxa de mortalidade ao Covid-19. E embora devamos ser cautelosos com esses dados preliminares, as descobertas ressaltam uma possível razão pela qual o coronavírus foi particularmente mortal nas comunidades negras. Na Louisiana, os residentes negros representam 32% da população, mas eles representam 56% das mortes por Covid-19. E em Michigan, 14% da população, mas 41% das mortes. O coronavírus está realmente trazendo à tona o que muitos de nós sabemos há muitos anos. As pessoas já têm todas essas condições subjacentes por causa de onde moram, porque não têm acesso aos cuidados de saúde, porque não têm seguro de saúde, não tendo, você sabe, os tipos de coisas que tornam as pessoas saudáveis em termos de ambiente. E isso não é surpreendente, é decepcionante. E isso te deixa com raiva. Em março, o governo Trump suspendeu a proteção do ar limpo em todo o país. Então, no Beco do Câncer, na Louisiana, isso significa que as instalações petroquímicas agora não terão controle sobre quanto poluem. E mesmo que estejamos apenas começando a aprender sobre as conexões entre exposição à poluição e graves resultados do coronavírus, é um movimento que ignora a história e a pesquisa que a precede, de como a segregação, a poluição e a saúde em comunidades negras estão indissoluvelmente ligados.